Bem no coração do Brasil, existe um estado, Goiás, que passou por uma transformação, assim, silenciosa, mas absolutamente espetacular. A gente vai desvendar agora como essa região, que antes era vista como uma ilha isolada, se tornou uma verdadeira potência econômica conectada com o mundo todo. A pergunta que guia a nossa análise é fascinante, né? Como é que um território que era praticamente esquecido consegue se transformar num gigante da agricultura e da indústria? A história de Goiás é, sem dúvida, uma aula sobre desenvolvimento, inovação e, claro, visão de futuro. Para a gente entender essa virada de chave, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o ponto de partida. Até mais ou menos a metade do século XX, Goiás era o que os economistas chamam de uma ilha econômica. O ciclo do ouro da época colonial tinha acabado e o estado ficou para trás. Isolado, com uma economia de subsistência baseada numa pecuária bem extensiva. Então, o que foi que quebrou esse isolamento todo? Foram dois grandes eventos que funcionaram como um verdadeiro choque elétrico. Primeiro, a criação da nova capital planejada, Goiânia, lá em 1933. E depois, o passo que foi decisivo, a construção da capital do Brasil, Brasília, em 1960, bem ali na sua fronteira. Esses projetos gigantescos simplesmente forçaram a integração de Goiás com o resto do país. E foi essa integração que abriu as portas para o primeiro grande pilar da transformação de Goiás, a Revolução Agrícola que conquistou o Cerrado. E olha, essa é uma das maiores façanhas da agronomia mundial. O mais impressionante aqui é a mudança de percepção. O Cerrado, ele era visto como terras cansadas, sabe? Um solo ácido, pobre, que era considerado inútil para a agricultura em larga escala. Hoje é um império verde, uma das fronteiras agrícolas mais produtivas do planeta. Mas como é que essa mudança tão radical foi possível? A resposta está numa solução tecnológica genial, dividida em duas etapas. Primeiro passo, a correção do solo. Basicamente usar calcário e fosfatos para mudar a química da terra. E o segundo, que foi o pulo do gato, biotecnologia. Foi aí que a Embrapa, a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, entrou em cena e desenvolveu sementes de soja e outras culturas que eram perfeitamente adaptadas ao clima e ao sol da região. Isso foi uma virada de jogo completa. Uma tecnologia que não só transformou o Brasil, mas que hoje serve de modelo para alimentar o mundo. E o resultado disso tudo foi o surgimento da chamada Trinca de Ouro de Goiás: soja, milho e algodão. O estado virou um produtor de nível mundial, muito impulsionado pela safrinha, que é um sistema super inteligente que permite uma segunda colheita na mesma safra, ou seja, praticamente dobra a produção na mesma área. É uma eficiência impressionante. E essa revolução não parou na lavoura, não. A pecuária, que era super tradicional, também se transformou completamente. Saiu daquele modelo extensivo para uma pecuária de precisão. O que isso significa? Confinamentos de alta tecnologia, melhoramento genético para ter rebanhos mais produtivos e a integração sustentável, onde os dejetos do gado acabam fertilizando a própria lavoura. Mas olha, a história não termina no campo. Goiás provou que o celeiro do mundo também podia abrigar fábricas de alta tecnologia. Vamos ver agora como foi que o estado construiu essa força industrial. Para se ter uma ideia de um dos pilares dessa industrialização, basta pensar o seguinte: se alguém toma um medicamento genérico hoje no Brasil, a chance dele ter sido fabricado em Goiás é enorme. É um setor gigante e que, para muita gente, é uma surpresa. E para colocar isso em números, o Distrito Agroindustrial de Anápolis, o famoso DAIA, é simplesmente o segundo maior polo farmacêutico de toda a América Latina. Isso dá uma dimensão da escala e da sofisticação da indústria que cresceu por lá. Mas não é só de remédio que vive a indústria goiana. Ela se apoia em outros pilares bem fortes. Tem o setor automotivo, com grandes montadoras, a mineração de minerais críticos como o níquel e cobre, que são essenciais para a transição energética global, sabe? Eles alimentam as baterias de carros elétricos no mundo inteiro. E um detalhe que é fundamental: o estado é autossuficiente em energia, com uma matriz bem diversificada que inclui hidrelétricas, energia solar e biomassa. Ok, com tanta produção agrícola e industrial, como é que se escoa tudo isso? A resposta está no terceiro pilar da transformação de Goiás, a logística. O estado soube usar a sua localização geográfica como a sua maior vantagem competitiva. É isso mesmo. Goiás transformou a sua maior desvantagem na sua principal vantagem. Deixou de ser uma ilha isolada para se tornar, de fato, o coração logístico do Brasil. Aquela localização central
que antes significava estar longe dos portos, agora significa estar perto de todos os mercados. E a peça-chave para isso acontecer é a Ferrovia Norte-Sul. Pensa nela como a espinha dorsal da malha de trens do Brasil, conectando os grandes portos do norte e do sul do país. E ela cruza Goiás de ponta a ponta, funcionando como uma artéria vital que reduz e muito os custos de transporte. Isso torna os produtos goianos super competitivos no mercado global. E essa conexão não é só física, viu? O eixo urbano que se formou entre Goiânia e Brasília se tornou uma das regiões que mais crescem no país. É ali que se concentram os serviços, a tecnologia da informação e até um polo nacional de moda atacadista. Isso mostra como a economia se diversificou. Bom, depois do ouro lá da colônia, da agricultura e da indústria, qual seria a próxima corrida do ouro para Goiás? O estado hoje está apostando alto no turismo profissionalizado e já está de olho nos desafios do futuro. O turismo em Goiás foi organizado de uma forma muito inteligente, criando 3 experiências bem diferentes e muito fortes. Tem o Pilar das Águas Quentes, com o maior complexo hidrotermal do mundo lá em Caldas Novas. Tem a jornada pela história e pela fé, em cidades coloniais super charmosas como Pirenópolis. E, por fim, a imersão na natureza exuberante da Chapada dos Veadeiros, que é um destino de ecoturismo reconhecido no mundo todo. Agora, olhando para frente, o grande desafio de Goiás é bem claro, não basta ser só o maior produtor de grãos. O objetivo agora é avançar na cadeia produtiva, sabe? Industrializar essa matéria-prima e exportar produtos com mais valor agregado, como alimentos processados, bioquímicos, tudo isso abraçando a sustentabilidade. E isso tudo nos leva à nossa pergunta final. A primeira corrida do ouro em Goiás acabou há séculos e deixou um legado de estagnação. Agora, para garantir o seu futuro e consolidar de vez a sua posição como potência, qual será o ouro moderno do Estado? A tecnologia? A sustentabilidade? O conhecimento? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o próximo capítulo dessa incrível história de transformação.